Bem-vindos, bem-vindos. Bate-papo interessante, bate-papo importante, abordando alguns conceitos confusos, com muitas variações, com muitas interpretações, a ponto de muitas vezes ser necessário que você pergunte, que você questione a pessoa, né, que está expressando a ideia dela sobre o que ela entende a respeito desses três conceitos que nós vamos ver daqui a pouquinho. Porque eles são usados de uma maneira muito diversificada, muito vaga às vezes, e realmente confundem as pessoas, né, trazem ideias controversas a ponto de a gente não entender muito bem o que a pessoa está querendo dizer, o que a pessoa está querendo transmitir. Despertar, iluminação e ascensão, certo? Então eu vou dar uma ideia aproximada do que eu consegui colher ao longo de muitos anos, né, de diversas interpretações, diversas definições. Eu vou passar também, ao mesmo tempo, a minha ideia, né, como que eu vejo essas questões. Legal. Vamos começar por ascensão. Eu acho que talvez seja o mais tranquilo. No meu entendimento, ascensão é todo o processo onde a humanidade sai do envolvimento muito grande com a natureza, de uma inconsciência, de algo não existia consciência, né? A humanidade estava integrada com a natureza como se fosse um animal, e ela começou a se desenvolver, passou por diversas fases até chegar onde nós estamos hoje, com um ego razoavelmente operante, operacional, útil, e seguimos além do ego, uma transcendência do ego, né, de volta para o divino, de volta para Deus, para o tal, comunhão com o todo. Então a ascensão é todo esse processo que muitas vezes nós não passamos, porque são, né, os primórdios da humanidade. Ao mesmo tempo, há um processo de ascensão interno de cada um, porque quando nós chegamos nessa nossa nova vidinha, quando nós nascemos, nós iniciamos também uma trajetória, né, nos levando em direção ao divino. Muito poucos chegam próximo disso. A maioria se perde pelo caminho. Embora perder-se pelo caminho não seja ruim, seja algo que a nossa consciência precisa para que ela consiga reunir, né, as informações, para que ela consiga reunir o conhecimento, até que ela gere uma vidinha capaz de fazer essa ascensão interior em direção ao divino. Então nós temos dois processos de ascensão. Um da humanidade como um todo, como raça humana, e podemos dizer que alguns animais também têm um processo de ascensão deles, né, mais limitado, mais fixo, mas como ser humano, como raça e como pessoa. Porque dentro da formação da criança nós passamos pelas mesmas fases que passou a humanidade, né? Desde que nós nascemos e estamos ali ligados com a mãe, até o processo de se soltar da mãe, de reconhecer o pai, de reconhecer os outros, de formar o nosso próprio ego. É um processo de ascensão, que não vai até a ascensão final, o momento final, né, do contato com tudo, para a maioria, como eu disse. A maioria fica no meio do caminho, um pouco mais, um pouco menos. Depende de cada experiência. Então a ascensão é esse processo inteiro, de raça ou indivíduo. Nós encontramos o termo ascensão ou ascensionados ligados a mestres, os mestres ascensos, os mestres ascensionados, os mestres da fraternidade branca. Não estão, quer dizer, essa definição está ligada a eles, mas eu não diria que todos os mestres ascensionados são da fraternidade branca e todos são conhecidos e assim por diante. Ou seja, nesse processo são mestres, realmente já não são seres humanos tão comuns como eu e você, são seres que atingiram um desenvolvimento muito grande, que eles
praticamente completam o processo de ascensão deles, né, de voltar para o divino, mas ainda permanecem ligados ao planeta, ligados à raça humana, ajudando, orientando, trazendo informações e trazendo vibrações, né, colaborando vibratoriamente, energeticamente com esse nosso processo todo. E os mais conhecidos são os mestres da fraternidade branca, né? A gente pode citar, acho que Kuthumi, Mestre Narda e tantos outros aí envolvidos. A Kuan Yin, se não me engano, colocaram também. Não tenho muita afinidade com essa vertente aí de conhecimento, não me atrai muito isso. A minha visão de ascensão mais adiante ela é um pouco diferente, né? Mas, com certeza, muitos permanecem ligados ao planeta, ligados à humanidade, por diversas razões. Então esse é um processo de ascensão que eu vejo, e a gente já encontra essa questão de ascensionados, e às vezes as pessoas usam, né, ascensão, ascensionados também, de uma forma mais genérica, vamos dizer assim, para todos nós, né? Todos nós nos tornaremos mestres, ou estamos buscando nos tornar mestres, e todos nós vamos ascensionar para um estágio mais elevado de consciência, para um estágio de conexão com o divino. O que eu acho que é uma coisa muito, muito rara. Muito rara. Mas as pessoas usam isso de forma genérica, né? Então, eu estou no processo de ascensão, você está no processo de ascensão, e assim por diante. As pessoas justificam, né, essa questão de ascensão com essa ida para o todo, como tornar-se esses mestres. Para a maioria de nós isso é inviável. Estamos muito distantes. O que os mestres ascensionados fizeram e fazem, alguns são raros. Legal. Então, isso seria ascensão, né? Uma subida em direção ao todo, a algo melhor, maior, etc. Segunda questão, despertar. Despertar. E aí a coisa complica um pouquinho mais. Despertar da consciência, despertar espiritual, é visto de uma forma, às vezes, muito, digamos assim, endeusada, com muita purpurina, com muita ênfase, que é um momento em que a pessoa se reconhece, se conecta com Deus, se conecta com o todo, que atinge um estágio de consciência muito alto, e ela desperta. Em contrapartida, todos os outros estão dormindo, todos os outros estão adormecidos, robotizados, idiotizados e assim por diante, um sono. É um conceito, às vezes, um pouco pesado, porque realmente considera poucas pessoas capazes e o restante totalmente incapazes. Embute uma certa ideia de superioridade que é muito ruim. Nós temos também a questão do Buda, aquele que despertou, tornar-se um Buda. Buda não é um nome, apesar de ter se tornado um nome, né, pela interpretação que a gente conhece hoje, a maioria das pessoas tem. Buda é aquele que despertou. Certo? Então ele atingiu um estágio tal de compreensão, de percepção, de contato com o divino, que ele se tornou diferente de todos os outros. Essa ideia é muito comum, principalmente ligada ao budismo, ligada ao Buda, né, e a tantos Budas que existiram, a tantas pessoas que existiram. Isso ocorre também, claro, fora do budismo, com outro nome, certo? Esse despertar espiritual, né? Esse momento em que a pessoa se modifica. Muitas vezes visto isso com um olhar mágico. O olhar mágico é uma coisa primitiva no ser humano, antes do ego. De repente, não mais que de repente, como dizia o poeta, você desperta e você vê tudo diferente, você se porta diferente, você é um ser diferente. Isso soa como um atrativo, para que as pessoas, né, façam uma coisa ou outra aqui e ali e de repente despertem. Também é visto como um processo muito, 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 muito distante, né? Nem desenho lá, tão distante, que a maioria de nós não vai atingir.
é verdadeira essa visão. A maioria de nós não vai despertar assim, esse despertar espiritual do Buda é algo muito raro. Então, aos poucos vão despertar como um Buda. E para chegar nesse despertar você tem que dedicar-se. Tem que dedicar-se muito. Né? E há vários caminhos para chegar nesse despertar, várias escolas para isso. Legal. A minha visão do despertar é diferente. Faltou uma caneta. Vamos lá. Fiz um pequeno gráfico para ilustrar a minha ideia de despertar. Vamos lá. Começamos por aqui, certo? Nós somos uma vidinha qualquer aqui, uma personalidade que a nossa consciência resolve usar a essência dessa personalidade para criar uma nova vida. Então, ocorre, aqui nós temos uma linha que indica o nível de despertar e aqui a linha do tempo. Então ocorre em um determinado momento do tempo um sono, que muitas tradições filosóficas, aí, muitas escolas falam, né, que a pessoa entra num sono antes de ter uma nova vidinha, uma nova encarnação, que esse tempo é variável. Não há um consenso, desde alguns segundos até dias e semanas. Então, passa-se algum tempo aqui, indefinido, e no tempo zero nasce a nova vidinha. E aí começa um processo de ligação dessa essência da vida anterior com a nova vidinha que nasceu. A ciência estima em torno de 4 semanas até 10 semanas toda a formação do cérebro e do sistema nervoso para que realmente esse novo ser que nasce tenha percepção, tenha conexão. Então a gente passa um tempo de sono aqui, 4 semanas, é um pouco variável isso, né? A gente pode pesquisar, tem várias linhas de pesquisa que a ciência já oferece. Você vai encontrar ali um tempo um pouco variável dessa formação do cérebro inicial, que o cérebro continua se formando ao longo do tempo, vai até uns 15, 20 anos até que ele esteja realmente pronto. Mas em torno de 4 semanas a gente tem o despertar, que eu considero. Certo? Então, a partir ali de 4 semanas mais ou menos, o ser, a nova vidinha desperta. Isso significa que há interação, que o feto que está na barriga da mãe consegue sentir, consegue perceber, consegue interagir com a mãe de alguma forma, consegue trocar essas informações e inicia esse processo de formação do novo ser. Ou seja, a partir dali, nós já temos níveis iniciais de despertar. Ou seja, a pessoa, no meu entendimento, ela não está num sono total e completo. Nós não somos robôs andando por aí com pequenas programações oriundas da cultura, da genética energética e assim por diante. Nós temos pequenos lampejos de consciência, nós temos momentos de pico de consciência, né, de despertar de consciência, mas no geral é um nível baixo, que se manifesta em alguns momentos. Momentos de escolha, momentos de tensão, de pressão, de dificuldade ou de muita alegria. Então nós temos esses momentos de despertar. Mas nós não estamos totalmente robotizados, nós não estamos totalmente no sono, porque senão seríamos como meras máquinas andando por lá e para cá. Mas são níveis muito baixos, muito pequenos, e que possibilitam, né, toda essa imersão na vida humana, toda essa imersão no mundo que nós vivemos na Terra, toda essa série de divertimentos, de alegrias e sofrimentos os mais diversos que nós temos, toda essa diversão que eu falo em outros vídeos, que os seres humanos buscam. Prazer, não sofrer,
sucesso, vão ter fracasso, o lado positivo tirando o negativo, toda essa formação, né? Todo esse processo de ascensão que eu comentei, interno de cada um de nós. São etapas. Alguns vão mais rápido, outros vão mais lentos. Nós temos uma infinidade de opções. Em um momento qualquer do tempo, que também é muito variável de pessoa para pessoa, nós temos esse despertar significativo. Que seria quando? Quando você atinge um pouco mais de 50%. Eu acho que quando você passa de 50%, você já consegue ter uma clareza mais constante, uma consciência maior das coisas, uma visão, uma percepção da realidade diferente. Então, nesse ponto aqui de 50%, nós teríamos esse despertar que as pessoas chamam de despertar espiritual, né? Que aí se funde com aquela ideia anterior que eu passei, desse momento, onde você desperta. Não digo que aqui você se torne um Buda, mas você desperta significativamente. Você começa a tomar a sua vida nas mãos, suas decisões, você começa a modificar as coisas, você começa a aceitar a sua consciência, você consegue entender o que é a consciência. Então, quando atingimos esse ponto de transição, o que significa isso também? Significa que não há mágica, não há salto quântico. É um processo. Um processo que começa antes de você nascer e que vai avançando, né? Do zero. Quando a gente chega aqui em 100%, já vamos conversar sobre isso. Então, é um processo. Início, meio e fim. Muito poucos ainda chegam nesse despertar. Muito poucos. Então, a minha visão do despertar como um processo, como algo que começa, avança, né? Difere um pouquinho dessa visão desse despertar espiritual que é tão falado e que talvez seja tão difícil tornar-se um Buda. Porque eu penso que todos estão despertos. Né? Acredito nisso, observo isso. Mas com níveis muito baixos, às vezes, de despertar, que não chegam a ser significativo. Para a maioria não chega a ser significativo. Você acorda e faz algumas coisas e você volta para aquele sono, né? Para aquele distanciamento todo, e você faz tantas coisas. Mais adiante você se arrepende, você se vangloria, tem de tudo. Então, esse despertar espiritual tradicional, no meu entendimento, é um processo de avanço do despertar natural do ser humano que chega num nível significativo. Todos nós avançamos. Até onde chegamos depende de cada um, depende do que a consciência de cada um traz. Né? Depende, aqui podemos chamar essa vidinha aqui de uma herança energética, certo? Trazemos uma herança energética dessa vidinha e também trazemos uma herança genética dos nossos pais. Algumas consciências lidam com isso com muita precisão e algumas consciências lidam com isso sem qualquer cuidado. O que vier, vem bem. Então tudo é aprendizado, tudo faz parte, né, desse desenvolvimento da consciência. Legal. E finalmente, iluminação. Iluminação muitas vezes é confundido com despertar espiritual. Buda, o iluminado. Né? Então, quando você atinge um determinado estágio, você desperta, você também se torna iluminado. Você se torna uma pessoa diferente, uma pessoa que desenvolve habilidades e qualidades e capacidades diferentes, visões diferentes. Você ilumina os que estão ao redor. Né? Seu nível de energia se modifica, seu tipo de energia se modifica, e é como se você realmente emitisse uma luz ao redor, iluminando as pessoas, auxiliando elas no processo de desenvolvimento particular delas. O que é algo complicado. Boa parte dos mestres se afasta dos grandes centros, se afasta das grandes aglomerações, porque ele tem consciência de que
esse estado de despertar dele, essa amplitude da sua energia, afeta as pessoas. E nem todos os mestres querem afetar os outros. Pelo menos não indistintamente, né? Não querem afetar isso de uma maneira inconsciente. Eles buscam um controle disso aí. Então eles selecionam os discípulos, eles vão para as montanhas, assim por diante. Na época do Buda não havia tantas pessoas e elas buscavam aquela luz, sentiam aquela iluminação, aquela energia que emanava dele e se aproximavam ou se afastavam. Mas ainda assim era um pouco indiscriminado, né? Onde ele passava, ele estava afetando as pessoas. Ah, mas é para o bem, um ser iluminado, um ser desperto, um ser avançado. Ok, pode ser para o bem, mas nem todos querem. Nem todos estão no momento de ir para esse caminho. Muitos ainda querem experimentar as coisas mais grosseiras e mais rudimentares, né? O aspecto mais grosseiro das diversões. E aí um ser desses invadindo é algo a ser ponderado no vídeo posterior. Então é preciso muito cuidado. Então o despertar espiritual muitas vezes é confundido com a iluminação, certo? Mais nesse sentido de energia, de aura, de campo de energia que se afasta, que se espalha e que realmente ilumina as mentes, as consciências das pessoas. Eu vejo um pouco diferente. Eu vejo que a iluminação é quando a gente atinge 100%. Eu acho que o iluminar-se é atingir 100%. Porque quando você desperta, você não para. Você atinge um determinado ponto de despertar da consciência que ela continua avançando. Quando chega no 100%, aí você se ilumina. E aí você vai embora. Porque não há mais nada para fazer por aqui. Você busca outros universos, outras diversões, outras experiências. Ou você simplesmente volta para a sua consciência, você volta para o todo, você volta para Deus. Dependendo de cada um aí que tem alguma ideia diferente, né, do que seria esse final. Então, para mim, o iluminar-se é quando você completa o ciclo. E aí você não fica mais por aqui, porque não há mais condições, dado o volume de energia, o volume de consciência que esse ser atingiu, e também não há interesse nas coisas que as pessoas estão fazendo aqui. Nem mesmo a questão do Bodhisattva, né, do Bodhisattva, que quer ficar para ajudar os outros. Ele já não consegue mais. A simples presença dele modificaria totalmente o planeta e alteraria coisas que não são interessantes. Quando você chega a 100% de iluminação, você tem uma consciência muito grande, um respeito imenso, básico, por tudo que existe e pelo caminho que cada um trilha, pelo momento que cada um está. Você não quer mudar isso, você não quer afetar isso de forma alguma. Evidentemente que chegar aqui perto você também já tem um domínio muito grande de si mesmo. O Valdo Vieira fala dos serenões, que teria em torno de 4, 5, 6 serenões no planeta hoje, que seriam pessoas próximas da iluminação, nos estágios finais ali. E o o Roberto Monroe relata num dos livros dele, no segundo, se não me engano, o encontro dele com o ser humano mais desenvolvido do planeta. O ser humano mais desenvolvido do planeta. E tem um breve diálogo com ele. E ele fala que ele encontrou ele, fez um ótimo trabalho encontrando ele, o que é muito raro, mas que aquela ali seria a última vez. Ninguém mais conseguiria encontrá-lo. Ou seja, apresenta um domínio completo da matéria, da energia, emoção, pensamento. Raríssimos, raríssimos. Então esse seria um ser iluminado. O assunto pode se desmembrar em vários vídeos, né? Talvez eu traga mais algumas questões envolvidas com isso. Como eu disse no começo, não há um consenso. Existem visões diferentes. Algumas muito bem embasadas, muito bem alicerçadas, com conhecimento, com experiência, com prática. E algumas muito delirantes, muito realmente ilusórias, de pessoas que estão no sono, que estão
com um baixo nível de despertar e que imaginam coisas maravilhosas e fantásticas para esse despertar espiritual, para esse despertar, para essa mudança de consciência, que imaginam coisas fantásticas e maravilhosas para esse iluminar-se. Então aí são apenas ilusões, devaneios de quem ainda não tem um conhecimento, uma experiência mais completa disso. É importante que você se questione a respeito dessas questões. Né? Isso não é apenas uma filosofia. As cigarras estão voltando. Isso não é apenas filosofia, não é apenas metafísica, não é apenas devaneio. Há uma utilidade para isso. Porque você precisa saber como você está. Você precisa saber como você se considera, o que você consegue perceber. Você precisa se avaliar honestamente para ver como que está o seu processo de despertar. Em que ritmo, em que ponto está, como você se sente, como você consegue ser honesto, o quanto você se iludiu ou se ilude com relação a isso. Quais são as suas ideias? Evidente que esses pensamentos não estão presentes na maioria das pessoas. A maioria está no sono, está com um nível de despertar muito baixo. E isso não é nada ruim, isso não é depreciativo, isso não é discriminatório de forma alguma, mas a maioria das pessoas está tão imersa nesse mundo, nesse desenvolvimento, aqui na Terra, nessas diversões, nessa lila cósmica, que não se preocupa com isso. Não tem essa percepção, não tem interesse nisso. Mas muitas pessoas estão chegando num ponto de despertar, né, considerável, que esse tipo de questão precisa ser abordado, esse tipo de assunto precisa ser ponderado, porque impacta diretamente em como que você vai se portar depois. Pode fazer com que você tente perpetuar o sono, o que muitos fazem, muitos despertam e não gostam, tentam voltar de todas as formas para o sono, e alguns sofrem muito, principalmente no começo do despertar, quando as energias, os conceitos antigos eles estão muito presentes, né? A gente ainda sofre com aquele impulso anterior tentando nos levar, tentando nos fazer avançar. E aí o despertar vai promover uma mudança muito grande na pessoa. É um momento muito especial, doloroso, talvez mais doloroso do que bonito, como a gente vê por aí às vezes, né? Um certo engrandecimento desse despertar, uma certa valorização excessiva, que é fruto daquele sono, das ideias do sono. Quando se chega realmente no despertar, a coisa se modifica um pouco. Legal, pessoal? Então acho que são 3 conceitos interessantes, levemente confusos para a maioria. Se tornaram muito complexos por interpretações, às vezes equivocadas. E algumas vezes a gente encontra algumas visões, né, mais tranquilas. Eu espero que a minha visão, que eu passei, seja útil. Auxilie você. Né? Não fiquem com a ideia de que a minha visão é a certa, a minha visão é a visão. Não, é uma visão, mas é uma visão bem racional, bem ponderada, uma visão bem embasada, muito lógica, e que promove, de uma certa forma, uma certa libertação da nossa mente, uma certa libertação das nossas ideias, de crenças que a gente pode começar a soltar, e que as pessoas, à medida que chegam num processo de despertar mais adiantado, vão sentir muita sintonia. Gratidão, até a próxima.